Oi, pessoal, boa tarde. Hoje estamos dando início a mais um dia de aula, né? Mais uma quarta-feira. Nossa aula hoje será dividida em dois momentos. No primeiro momento, nós iremos ver ciências e no segundo momento iremos ver religião, certo? Para nossa aulinha de ciências, hoje não terá conteúdos novos, certo? Então, hoje nós iremos ver um resumo dos principais tópicos, de uns principais conteúdos que nós já vimos anteriormente. Então, para a aula de hoje, nós iremos ver um pouquinho de recursos naturais, do solo, da água e do ar também, certo? Então, hoje nós não teremos atividades no livro, só atividades no caderno. E iremos ver iremos rever, né, alguns desses conteúdos, certo? Então, eu vou deixar uma seleção de alguns vídeos, certo? De alguns vídeos auxiliares que vocês vão assistir. Peço que vocês prestem bastante atenção nos vídeos, certo? Para responder a atividade no caderno. E assistam os vídeos, certo? Então, gente, também estou esperando o trabalhinho de ciências que ficou para vocês entregarem hoje, né? Então, esse trabalho de ciências será entregue hoje, certo? E para a próxima aula, eu peço que vocês abram um livro na página 56. Página 56. Abram um livro que vai ter... Vocês vão deixar uns materiais disponíveis para a próxima aula, certo? Então, para a nossa próxima aula, vocês estão vendo aqui na página 56 que tem uma pequena experiência. E essa experiência precisa de uma bexiga, um balão, certo? Uma garrafa plástica de 500 ml, uma colher de sobremesa, um funil, 250 ml de vinagre e uma colher de sobremesa de bicarbonato de sódio. Então, eu preciso que para a próxima aula vocês estejam com esses materiais disponíveis para nós fazermos uma pequena experiência, certo? Então, gente, agora vocês vão ficar com os vídeos. Após os vídeos, vocês vão ter a atividade disponível, certo? Então, prestem bem atenção nos vídeos, certo, gente? Tchau, até daqui a pouco na nossa aulinha de religião. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Raquel e estou aqui para ajudar vocês a descobrir mais sobre o que são os recursos naturais do nosso planeta. Você já parou para pensar que a natureza nos oferta tantas maravilhas e que o homem não sabe ao menos aproveitá-las de forma correta e com sabedoria? Bom, vamos entender melhor sobre esses recursos tão maravilhosos. Recursos naturais são todos os elementos da natureza, como a luz solar, a água, o solo, os minerais, o ar, os animais e os vegetais, e que são utilizados pelo homem para desenvolver as mais variadas atividades. Mas preste bem atenção, pois os recursos naturais podem ser renováveis ou não renováveis. Recursos naturais não renováveis são todos aqueles que, uma vez retirados do ambiente, não podem ser recolocados pelo homem, como, por exemplo, o petróleo, os minerais, a matéria-prima, entre outros. Agora, os recursos naturais renováveis são todos aqueles que o homem tira da natureza, mas consegue colocar de volta, como, por exemplo, quando colhemos os vegetais para comer e depois plantamos. Contudo, apesar de existirem os recursos naturais renováveis, eles vêm sido utilizados de maneira irracional e sem cuidado necessário para sua manutenção. É necessário buscar uma forma de suprir as nossas necessidades e, ao mesmo tempo, promover o desenvolvimento das sociedades, mas tudo isso de uma forma sustentável.
Obrigada, pessoal. Até a próxima! Não enxergamos. Andamos por cima dele, o pisamos todos os dias. Mas, na verdade, nós precisamos dele, como o ar que respiramos. Já chegou a hora de conversar sobre o solo, e já é a hora de proteger o solo. Sem ele, não há vida. Ele nos alimenta, e nós somos responsáveis pelo que ocorre com ele. O solo é formado pela lenta decomposição das rochas, através do sol, dos ventos, da chuva, animais e plantas. São necessários 2.000 anos para criar apenas 10 centímetros de solo fértil, apenas 10 centímetros em 2 milênios. Solo que nós desgastamos em poucos anos e que é irrecuperável. As florestas e as plantas protegem o solo. Mas a cada ano, 13 milhões de hectares de florestas são desmatadas e se faz uma exploração inadequada da terra. Ademais, vemos a expansão dos monocultivos e da agricultura em terrenos inclinados. Depois da colheita, terrenos são deixados sem proteção ou cobertura, e isso acelera enormemente a erosão. E assim, levado pelo vento e pela chuva, perdemos 24 bilhões de toneladas de solo fértil apenas no ano de 2011, o que equivale a uma perda de 3,4 toneladas por cada habitante do planeta, incluindo as crianças e os idosos. Hoje, danos relacionados à erosão dos solos custam $70 por ano para cada um de nós, um custo de 490 bilhões de dólares em todo o mundo. Uma cifra inimaginável. Nossas cidades também crescem rapidamente. Na Europa, cada ano se transforma em um espaço urbano, uma superfície do tamanho de Berlim. Metade destes solos são selados, um solo onde nada mais poderá crescer. Mas solos férteis são finitos e, portanto, têm um valor incalculável. Investidores e governos já perceberam isso. Uma corrida para os solos ao redor do mundo já começou. A apropriação de terras, frequentemente com meios e propósitos questionáveis. Milhões de hectares de terra mudam a cada ano de dono, com o preço de deixar muitas pessoas sem sustento e famílias desamparadas. Muitos destes são os mais pobres dos pobres. E como não possuem alternativas, acabam por desmatar a floresta porque precisam de terra para sobreviver. Mais do que nunca, precisamos de solos férteis e saudáveis. De acordo com projeções, a superfície agrícola disponível por habitante ano se reduzirá pela metade até 2050. Mas neste momento, 1 bilhão de pessoas irão para a cama com fome todas as noites. 1 bilhão de pessoas já é um número absurdo e serão cada dia mais, se nós não distribuirmos o solo de maneira justa ou se não aumentarmos dramaticamente a produtividade sobre cada pedaço de superfície agrícola. Ou se não descobrirmos um segundo planeta. Mas talvez não seria prudente confiar nessa última opção. A problemática do solo e da terra é um assunto que praticamente não prestamos atenção, tampouco os nossos políticos. Nós vemos as prateleiras dos supermercados cheias, acreditando que ficarão assim para sempre. Mas, na verdade, estamos vivendo com um empréstimo a custo do solo e o solo é finito. Estamos tirando dinheiro de uma conta a qual nunca fazemos nenhum depósito. Um dia, essa conta ficará vazia. Terminaremos no vermelho e sem solo. Mas a boa notícia é que sabemos o que fazer para que nossos filhos tenham solo no dia de amanhã. Temos sempre que lembrar que o solo é um ser sensível que necessita de cuidados, não é uma fábrica. O solo é um direito de todas as pessoas, e este direito precisa ser garantido por leis. Nós não podemos nos permitir enterrar debaixo do asfalto nossa fonte de subsistência. A solução está em nossas mãos.
Precisamos abrir os olhos e encontrar formas práticas de aplicar nossos conhecimentos para que um dia não percamos o chão debaixo de nossos pés. O ciclo da água. A vida, como conhecemos, depende da água. Ela está em cerca de 70% da superfície do planeta e em 70% do volume do corpo humano. Está em toda parte, ligando os continentes e criando condições para a vida. A água está o tempo todo em movimento, sob diferentes formas. O Sol fornece luz e calor ao nosso planeta. Essa energia promove o aquecimento e, assim, acontece a evaporação de parte da água da superfície de rios, lagos e oceanos, das folhagens das plantas e dos corpos de animais e pessoas. O ar úmido é menos denso que o ar seco, por isso sobe, levando as moléculas de água consigo. Livres, leves e soltas pelo ar, elas são carregadas pelos ventos, cada vez mais alto e mais longe. Nas altitudes, começam a se aglutinar, formando gotículas de água. Estas também se agrupam mais e mais, e assim nascem as nuvens. Há um momento em que as gotas se tornam pesadas demais para se sustentar na atmosfera, até que começam a cair. Dependendo das condições do tempo, podem cair como pedras de gelo, o granizo, como cristais, a neve, ou como gotas de chuva. A chuva cai no mar e também na terra firme. Ao atingir um solo permeável, parte da água que se infiltra é absorvida pelas raízes das plantas. Outra parte da água continua escoando o solo adentro, alimentando os lençóis freáticos, dos quais também captamos água para nosso sustento. Os lençóis freáticos podem aflorar na superfície e dar origem a filetes d'água, riachos e rios, formando seu caminho para chegar ao mar. Ao cair sobre as cidades e outros solos com uma capacidade reduzida de absorver a água, ela acaba escorrendo pela superfície, podendo causar grandes enxurradas e inundações, mas também alimentando córregos, ribeirões e rios. O tempo todo, em todo lugar, esse ciclo se repete indefinidamente, alimentado pela energia do Sol.